A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Ansiedade de José pelo Messias, sua encarnação em Maria. Desenvolvia-se diariamente no coração da Santíssima Virgem a ansiedade pela vinda do Messias, a tal ponto que todas as suas preces eram no sentido de que o Senhor o enviasse depressa. Conversava assiduamente com José a respeito e lhe contava sobre esse seu desejo ardente. E ele, ao mesmo tempo, sentia crescer nele também esse sentimento de ansiedade e se dirigia a Deus, dizendo: Meu Deus, é chegado o tempo em que devereis cumprir a vossa promessa, e que vos digneis a enviar o tão esperado e desejado Messias, para que ele possa redimir a humanidade toda que vive em estado de permanente escravidão. Sabeis perfeitamente quão poucos são os que vos conhecem e vos amam. Portanto, urge que envieis aquele que vos tomará conhecido, que difundirá vossa força, vossa infinita bondade, vossa misericórdia para com todos e também a divina perfeição de vossas obras. Somente o vosso unigênito será capaz de realizar tão grande tarefa em ensinar a todos o caminho do céu e da santidade. Depois, voltando-se para Maria, acrescentava: Esposa e pomba minha, súplica continuamente para Deus, pois Ele muito te ama e não te deixará de atender teus pedidos. Ela, humilde e expondo seus desejos, lhe respondia: Estamos unidos nesses pedidos e jamais deixaremos de suplicar até que o Senhor nos atenda. E Ele, sendo infinitamente bom, não nos faltará. José contava então para sua esposa todas as coisas que o anjo lhe havia dito, que envolviam o Messias prometido, e todas as virtudes que iria praticar. Ela o ouvia com muito interesse e grande satisfação, e lhe pedia que falasse com mais frequência a esse respeito, pois muito a agradava ouvir e poder conversar sobre elas. E as conversas que tinham eram cada vez mais acompanhadas de preces, muitos jejuns e largas esmolas feitas aos pobres, quando tinham condições para tanto. E diziam um para o outro: Se tivermos a felicidade de conhecer a vinda do Messias ao mundo, iremos com certeza adorá-lo e prestar nossos serviços, que, embora poucos e pequenos, esperamos que venham ele a aceitar de bom grado. Seja qual for a parte do mundo onde ele estiver, iremos para lá sem demora. Benditos e felizes seríamos se pudéssemos ter a aventura de vê-lo com os nossos próprios olhos e de poder ouvir suas palavras. E o Senhor se comoveu a tal ponto com as contínuas súplicas da Santíssima Virgem, que decidiu antecipar a vinda do prometido ao mundo, pois muito lhe agradavam também as preces de José nesse sentido. Entretanto, jamais passou pelas suas mentes que lhes estivesse reservada graça tão sublime qual fosse a de que o Messias iriam nascer deles próprios, encarnar-se e adotar a forma humana no ventre da santificada e pura donzela Maria, pois extremamente humildes que eram, julgavam-se somente aptos para ser servidores e seguidores. Chegado o tempo determinado para que um tão grande benefício fosse concedido ao mundo, e em atenção às fervorosas súplicas de Maria, veio o Verbo Divino a encarnar-se e tomar forma humana no ventre da Virgem Maria. Não é necessário narrar os fatos que ocorreram com a Santíssima Virgem após essa encarnação, pois já foram descritos em muitas outras narrativas. Será somente abordado o que se passou com José. Depois de passar o dia praticamente em colóquios com sua esposa, em clamores pela vinda do Messias e todo inflamado por esse desejo, o anjo lhe falou novamente durante o seu sono e lhe disse: José, levanta-te depressa e suplica a Deus com fervor, pois ele teve que bem determinar que um grande benefício seja feito para a humanidade toda. Embora não explicasse que tipo de benefício seria esse, o santo, levantando-se imediatamente, colocou-se em preces e não tinha qualquer outra súplica a Deus que não fosse a de que ele se dignasse enviar o prometido Messias. No próprio instante da encarnação do Verbo Divino, ele se encontrava a orar exatamente nesse sentido,
E o mesmo ocorreria com Maria, que havia passado toda aquela noite rezando e suplicando para que isso acontecesse. Durante o acontecimento nessa encarnação, José foi levado a um daqueles seus êxtases de profunda concentração, no qual teve a ocasião de conhecer os profundos mistérios divinos que estavam envolvidos, sem contudo ter tido conhecimento de que Maria seria a afortunada mãe do Verbo divino. Embora lhe fosse manifestado o quanto querida ela fosse para o Senhor, e que todas as suas súplicas penetravam no seu coração, e também que o Senhor estava disposto a atender essas súplicas, todas acelerar a vinda do Redentor. Voltando a si, José rendeu fervoroso agradecimento a Deus. Cada instante passado lhe parecia ter a duração de horas. Tão ansioso estava em dar conhecimento para sua esposa sobre esse maravilhoso fato que lhe fora transmitido pelo anjo, para que ela também se alegrasse com aquela graça concedida e pudesse agradecer em seu próprio nome. Maria tardou em deixar seu retiro naquela manhã, concentrada que estava em seus louvores a Deus e os favorecimentos todos recebidos. José, que de nada sabia, achando estar ela imersa em suas preces, não a ousou perturbar. Esperou com paciência até que ela deixasse seus aposentos. Durante sua espera, rezou para que o Altíssimo a mantivesse sempre coberta de graças, e ele estava ciente de todas as virtudes e já se havia claramente manifestado quanto aos seus merecimentos e sublime santidade. Estando o santo à sua espera para contar-lhe os acontecimentos, Maria deixou seu quarto, já mãe do Verbo divino, embora sem fazer qualquer menção a respeito. Muito prudente que era, manteve para si aquele segredo que envolvia o Redentor, aguardando para que Deus, ele mesmo, se manifestasse quando chegada a hora devida. À primeira vista, ela lhe pareceu mais linda e mais graciosa do que nunca, com seu semblante irradiando luz. José se maravilhou com seu aspecto e sentiu grande veneração por ela, achando que mantivera contatos com o Senhor naquelas suas orações. Nada lhe perguntou e permaneceu silencioso. Ela então saudou e, embora já sabedora de ter sido escolhida para a missão tão sublime, mostrou-se mais ainda humilde do que habitualmente. Encerrava em seu ventre o unigênito de Deus, mas não o deixava transparecer. Entretanto, os seus olhos cintilavam como estrelas, e ela os mantinha semicerrados, voltados para o chão, contendo seus impulsos a fim de não exteriorizar o júbilo que tinha em seu coração. O santo saudou-a mais reverentemente do que comumente fazia, pois estava maravilhado com aquela grandeza de graças que existia nela. Contou-lhe logo as palavras que lhe haviam sido ditas pelo anjo e lhe disse: Querida esposa, creio que terás tu a pessoa mais favorecida pelo Senhor, pois vejo disso claramente os sinais. E tendo eu também sido favorecido, pobre miserável que sou, como não haverias de ser tu amada que é por ele, te cobre com tantas graças? Maria inclinou sua cabeça e pediu ao marido para que se alegrasse e louvasse a Deus junto com ela, e que ambos se mostrassem gratos por todas as graças que eles concederam. Muito contente com o convite, ele se juntou a ela e ambos entoaram cantigas religiosas de agradecimento. Maria disse então: Tendo o anjo já te dito que Deus nos concederá uma grande graça, agradeçamos ao fato também em nome da humanidade, pois não sabemos se outras pessoas agirão desta forma, pois não tendo o anjo se manifestado também para elas, o fato será mantido em segredo. Agradeçamos, pois, em nome de todos. José apreciou muito essas palavras e cantaram cânticos de gratidão e louvores. Assim permaneceram por certo tempo, e José pôde maravilhar-se com as virtudes e graciosidade de sua divina esposa, louvando interiormente a Deus que lhe concedia a graça de compartilhar de tudo isso com ela. Terminadas essas preces, o santo se dirigiu ao seu trabalho, e Maria permaneceu em seus afazeres domésticos, embora levasse em seu ventre o divino Verbo encarnado. Executou suas tarefas normais diárias, servindo a José com toda a dedicação. Apesar de saber de sua maternidade santificada, jamais deixou de considerar-se somente sua humilde serva. Durante o seu trabalho,
O santo sentia grande afeto por Maria e desejava constantemente ir para sua companhia. Experimentava por ela amor crescente, mais forte, progressivamente santificado. Não apreciava ficar distante dela, e sendo isso necessário, sentia muito mesmo como se estivesse violentando-se a si próprio, pois seu Deus encarnado o solicitava constantemente. Embora ele não tivesse ciência disso, esse amor era tão intenso que ambos desejavam permanecer sempre juntos, para que vissem e pudessem manter colóquios religiosos. Ele tinha grande apreciação pela convivência com Maria, e disso extraía especial prazer. O Verbo Divino muito se alegrava com a presença daquele José sempre solícito e o acumulava cada vez mais com suas graças. E Maria entendia que se alegrava com os acontecimentos. José contou para ela todos esses sentimentos e lhe solicitou seu perdão por molestá-la tão frequentemente com suas visitas e por perturbar-lhe o sossego. Entretanto, dizia: eu não conseguia evitar tais emoções que provocavam nele um constante desejo de estar sempre perto dela, sempre com ela, e que em sua presença tinha uma imensa alegria como jamais tivera antes. Ela se mostrava muito amável e dizia que ele não se preocupasse com esses fatos, porque eles assim cantariam cânticos de louvor, e então ele reconheceria neles os necessários méritos para maiores favorecimentos. Dessa forma, José procurava Maria sem quaisquer temores e com muita satisfação. E nessas ocasiões achava cada vez mais linda, mais cheia de graças e mais digna de admiração e veneração. Todavia, foi de curta duração essa plena felicidade de José. Por ocasião da anunciação feita a Maria, o anjo lhe havia dito que sua prima Isabel também estava grávida de 6 meses, e sabendo a Virgem Maria ser desejo do unigênito abençoar pessoalmente seu precursor João Batista, mostrou sua intenção em visitá-la. O anjo, durante o sono do santo, também lhe falou sobre esse fato e o orientou no sentido de que conduzisse sua esposa até Isabel, para que a assistisse os 3 meses faltantes da gravidez da sua prima. Esse aviso foi como uma espada que penetrasse no seu coração, pois deveria manter-se distante dela por todo aquele longo período. Contudo, inclinou sua cabeça em sinal de assentimento e se conformou com as decisões divinas. Contou para Maria o que o anjo lhe dissera e se mostrou disposto a conduzi-la até Isabel. Maria, que conhecia a vontade de Deus e vendo seu marido em tão grande aflição, lhe disse: não há o que temer, pois estarei sempre pensando em ti e não deixarei de orar pelo teu bem-estar. Passados esses 3 meses, estaremos juntos outra vez, e juntos louvaremos e serviremos ao Senhor. Nesse período, estaremos juntos espiritualmente, e pelo amor que temos a Deus, digno de ser louvado e servido lealmente. Ele, através dessa nossa separação, testa nossa fidelidade e lealdade, também nossa resignação frente à sua vontade. Devemos mostrar-nos fiéis, porque ele disso é merecedor e porque nós, acima das outras criaturas, temos desfrutado de suas graças e favores. Confortou-se o santo com essas palavras e se sentiu muito satisfeito em poder cumprir com a divina vontade, e aceitou voluntariamente e com satisfação aquela ausência necessária de Maria, tão querida, e toda sua alegria. E passou a ter como prioridade a vontade divina, a qual se submeteu completamente, e ela, contente em vê-lo assim resignado, rendeu muitas graças ao Senhor.